Hoje eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Salmos, capítulo 51, vamos ler. Diz assim: eu preguei isto quinta-feira passada, este mesmo salmo, e tivemos um culto tremendo quinta-feira, amém? Eu quero dar aqui outra vertente. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que tu quebraste. Esconda a face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu preguei este domingo passado: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu falei quinta-feira passada, não foi domingo, quinta-feira, esta quinta-feira, eu falei que quando Davi pecou, o único medo que ele tinha não era perder o trono, não era perder a coroa, não era perder a fama, era perder a presença de Deus. A presença de Deus era sumamente importante na vida de Davi e tem que ser na nossa vida também. Diz para o teu irmão: valoriza a presença de Deus. Não, diz para o teu irmão com força: valoriza o Espírito Santo. É a pessoa mais importante da nossa vida, é o Espírito Santo. É o que nós temos mais importante na nossa casa, na igreja, na família, é a presença de Deus. Sem ela nada podemos fazer. Quantos dizem amém? Versículo 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Quantos dizem amém? Sabe que este salmo, como falei quinta-feira passada, este salmo está falando e relatando quando Davi cometeu pecado. Segundo os historiadores, fala que este salmo foi escrito quando Davi cometeu pecado com Batseba e depois mandou assassinar o marido dela e fez várias coisas que desagradaram o coração de Deus, como todos nós fazemos. Quantos dizem amém? E diz a palavra que Davi se arrependeu, e diz a palavra que Deus o veio a perdoar e a purificar do seu pecado. Diz para o teu irmão: quando te arrependes de coração e pedes perdão, o Senhor te perdoa e ponto final. Quantos dizem amém? Mas diz a palavra do Senhor aqui que ele escreve este salmo, começa escrevendo este salmo, e segundo nós vamos analisar e estudar, e segundo também os historiadores dizem, é que este salmo, como muitos nós pensamos, foi escrito num dia. Davi acordou-se um dia, estava com a consciência pesada e escreve este salmo. Não. Segundo os historiadores, e se nós estudarmos bem a palavra e meditarmos bem nela e captarmos também no Espírito, repararmos que este salmo foi escrito, foi um processo de meses que Davi passou na sua vida. Quem me está a entender, diga amém. Agora, o que mais me impressiona é que Davi por meses estava a passar um estado muito difícil da sua alma. Porque diz a palavra no versículo número 8, diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria. O que é que diz aqui? Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Diz a palavra que Davi estava num estado espiritual e emocional da sua vida que ele não ouvia
júbilo, não havia alegria, ou seja, não havia notícias boas. Davi estava como que afastado de tudo aquilo que tinha a ver com alegria e felicidade. Quem me está a entender, diga amém. Aquele estado da vida que muitas vezes nós passamos, que não recebemos boas notícias, ou que muitas vezes não são más notícias que recebemos, mas também não são notícias que trazem júbilo e alegria à nossa vida. Davi estava passando um momento, e repito, não foi escrito num dia este salmo, foi um processo de meses que Davi passou na sua vida. Davi já não havia júbilo e alegria. Segundo, diz que Davi pediu a Deus que queria que os ossos dele voltassem a alegrar-se. Ou seja, Davi dizia que o próprio corpo dele, os próprios ossos dele já não sentiam alegria já há muito tempo, porque diz a palavra que eu sentia como que os ossos estavam esmagados. Eu explico, esta palavra ossos esmagados eu explico, é quando você parece que tem um peso no seu corpo, que parece que carrega uma tonelada em cima de você. Você acorda-se cansado, caminha cansado, vive cansado, dorme cansado e acorda-se cansado, trabalha cansado, dorme cansado, acorda cansado. É um cansaço não do corpo, mas é um cansaço que vem da alma e que ao mesmo tempo se abate no seu corpo. Quantos dizem amém? Sabe aquelas frases que dizemos assim, quando você diz assim: sinto uma tristeza que nem força tenho no meu corpo? Quantos aqui já falaram assim? Era assim que Davi se sentia. Davi já não ouvia falar de júbilo e alegria, e Davi sentia que os seus ossos tinham perdido a alegria e estavam como que esmagados. Quantos dizem amém? Estou falando de um rei que vivia na presença de Deus, que entrava todos os dias no templo. Isto é, entrava todos os dias na igreja, todas as semanas vinha à casa do Pai, todas as semanas adorava, mas não tinha alegria na sua vida. Quantos dizem amém? Tinha perdido a alegria, já não havia alegria e júbilo. E vou-lhe dizer uma coisa, posso lhe dizer, sempre que a tristeza profunda entra, não estou falando daquela tristeza que vem um dia, depois outro dia vai embora, estou falando da tristeza profunda, sempre é consequência por alguma desobediência que nós tivemos na nossa vida à voz de Deus. Aí já ninguém gostou de ouvir, não é? Pois estava tão bom, você teve que variar. Não. Temos que falar a verdade. Quantos dizem amém? Então diz a palavra que esta tristeza, ou seja, deixe-me explicar. Foi como que a desobediência, quer pequena ou grande, abre uma porta para Satanás instalar a tristeza na nossa vida. Quem me está a entender, diga amém. O mundo espiritual funciona como abrir e fechar portas. A desobediência de Davi fez com que ele abrisse uma porta para o diabo entrar e trazer tristeza e abatimento sobre a vida de Davi. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: onde Deus está, há abundância de alegria. Diz para o teu irmão: onde Deus está, há júbilo e alegria. Em outro salmo, Davi diz assim, porque os salmos são pedaços da vida de Davi, são pedaços da nossa vida, que se nós juntarmos um aqui e um ali, todos formam um puzzle, que é o puzzle da nossa vida. Ou seja, o que você passou, por exemplo, há um ano, faz-me entender o que você está a viver hoje. Tudo se conjunta na vida. Na vida nada é uma coisa, por exemplo, o passado é uma peça que não tem nada a ver com o hoje. Não. O ontem se conjunta com o hoje. E o hoje se vai conjuntar com o amanhã. Quantos dizem amém? Então diz a palavra, num dos salmos Davi disse assim: enquanto eu encobri a minha transgressão, os meus ossos se secaram. Posso lhe dizer uma coisa? Amém. Quem quer ouvir diz amém. Aquela tristeza profunda que faz com que você sinta que está a secar, definhar, isto é,
Estou a falar na alma. Quem me está a entender, diga amém. Você sente que a sua alma está se secando, definhando dia após dia. É a necessidade que você tem de pôr para fora alguma coisa que está escondida aí dentro. E eu não estou falando escondido só pelo mal, não. Estou a falar escondido uma tristeza, uma coisa que se passou consigo, uma mágoa, uma ferida, um sentimento, qualquer coisa que você está a esconder, está a carregar sozinho e está a dar cabo de si. Quem me está a entender diz amém. Diz para o teu irmão, e se não pôres cá para fora, vai acabar por destruir a tua vida. Davi disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Quem me está a entender diz amém. Diz para o teu irmão, hoje não te vais calar, mas vais abrir a tua alma para o Senhor. Ele vai arrancar isso do teu coração e tu vais ser livre de toda a tristeza que tens sentido na tua alma. Quem crê nisso, dá um aplauso a Jesus. Dá um aplauso com alegria. Continua, diz assim: para que se regozijem os ossos que esmagastes. Versículo número 12. Olha o que é que Davi diz assim. Davi disse assim: torna a dar-me. Como é que diz aqui? Restitui-me, volta a dar-me. A palavra restituição é recebemos de volta algo que nós perdemos. Podes dizer amém? Diz para o teu irmão, restituir é receber de volta algo que nós perdemos. Podes dizer amém? Diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Podes dizer amém? E sabe que normalmente as pessoas confundem, dizem que isto é aqueles dias, aquela alegria que sentimos nos primeiros dias que nos convertemos. Vou lhe dizer uma coisa: a alegria é como explicar? É uma recompensa para quem tem uma aliança com Deus. Todos os dias Deus lhe dá a alegria da salvação. A alegria da salvação não é os primeiros meses que você se converteu, se batizou e sinta aquela alegria, não. A alegria da salvação, biblicamente, é uma alegria que Deus nos presenteia todos os dias pelo facto de o servirmos e temos a Ele na nossa vida. Quem me está a entender diz amém. Vou-lhe dizer uma coisa: Davi perdeu a alegria da salvação. E muitos dizem, perdeu a alegria que ele tinha nos primeiros dias quando servia a Deus. Não, perdeu aquilo que é normal que uma pessoa serve a Deus. Ouça com atenção. Ter alegria é a coisa mais normal que um crente deve ter na sua vida. Quantos dizem amém? Tem que ser a coisa mais normal. O crente, o filho de Deus, quem tem Jesus na sua vida, quem tem Deus na sua vida, tem que ter alegria. Viu? Viu essa alegria? Não amém? Quem me está a entender diz amém. Eu disse que o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, tem que ter alegria. Tem indignado. Continuando. A alegria, diga todos comigo, a alegria da salvação não é algo que Deus quer que o crente experimente por um período inicial de tempo de conversão com Deus. Não. A alegria da salvação é algo que Deus nos quer dar todos os dias. Quando você acorda e fala com Deus, Deus lhe dá a alegria da salvação. Quando você caminha, Deus lhe dá a alegria da salvação. Quando você vem à igreja, Deus lhe dá a alegria da salvação. Quando você está com a família em casa, Deus lhe dá a alegria da salvação. Agora, o pior é quando se perde a alegria da salvação. Pergunta ao teu irmão, sabes o que é perder a alegria da salvação? O que é perder a alegria da salvação? Já sei, apóstolo, o que é, né? Eu conheço aquelas pessoas que, mesmo quando o apóstolo vai falar, fala por cima do apóstolo. Que é o apóstolo? É você ou sou eu? Já sei, apóstolo, cale-se e ouça. A alegria da salvação, diz para o teu irmão, a alegria da salvação é quando você vem à casa de Deus, serve a Deus, tem Jesus na sua vida, e ainda que apareçam, porque aparecem sempre algumas dificuldades, alguns obstáculos, alguns inimigos, Deus nos dá alegria. Você até quando vai lutar com alegria. Pode dizer amém?
Quando se perde a alegria da salvação, ouça, é quando você já vem à igreja já sem alegria. Canta, mas já sem alegria. Ouve a palavra, mas já sem alegria. Vem ao apelo, à ministração, sem alegria. Volta para casa, sem alegria. Caminha durante o dia, sem alegria. Quem me está a entender diz amém. Vive sem alegria. Sabe que Davi, segundo aquilo que a Bíblia nos dá a entender, quando ele estava neste período de tristeza, se ausentou de tudo e de todos. Talvez ele tenha deixado a sua barba crescer, talvez tenha deixado o seu cabelo crescer. Teve, segundo aquilo que a Bíblia nos dá a entender, teve um período da sua vida que teve até acamado. Quem me está a entender diz amém. E sabia que Davi não tinha uma doença no seu corpo. A doença que ele tinha era na sua alma. Diz para o teu irmão, quando tens uma alma doente, o teu corpo se abate. O teu corpo sente dores, sente cansaço, sente peso, sente vontade de não sair de casa, vontade de ficar na cama, vontade de não sair do quarto, vontade de não fazer nada. Sabe que Davi chegou um momento da sua vida, como você muitas vezes chega. Se perguntassem para Davi, diz-me uma coisa que te deixasse feliz, Davi. Não tenho. Sabe qual é o momento mais perigoso na nossa vida? É quando nós não sabemos o que nos deixaria feliz hoje. Se eu lhe perguntasse a você, o que é que o deixaria muito feliz? Se você me soubesse responder na hora, você está a um ponto de receber a alegria da salvação. Mas quando eu lhe pergunto, o que é que o deixaria feliz hoje? E se eu ouvisse um silêncio profundo e você dissesse-me, não sei, já é preocupante. Quem me está a entender, diga amém. Ouça, amados. Quem tem mais vida boa que um rei? Dinheiro, palácio, coroa, poder, terras, propriedades. Sabe o que era um rei? Um rei não é como um presidente da república. Nós vemos um presidente da república, até acompanhei o novo presidente da república a tomar posse e tal. É bonito e tal, é o nosso presidente, mas não tem nada a ver com um rei. Você, por exemplo, vê quando é a monarquia na Holanda, na Inglaterra, já vê outra majestade. Porquê? Porque o rei, tudo o que existe num reino pertence ao rei. Sabia disso? Sabia disso? Numa democracia, numa república, o presidente não é dono de tudo. É dono é da casa dele. Mas nada. Nem do palácio que ele vive é dono. Quem me está a entender diz amém. Num país que se vive o reino, tudo o que existe dentro desse reino pertence ao rei. Então Davi, se quisesse uma casa, eu gostei daquela casa, a casa era para ele. Um dia Davi disse assim, eu vou sacrificar no terreno do fulano tal. Chegou à beira do fulano tal e disse assim, quanto é que és para o teu terreno? O fulano tal disse assim, como é que eu te vou pedir algo para o terreno se o terreno é teu? Ou seja, em outras palavras, ainda que seja meu, tu és o rei, és o dono de tudo. E imagina uma pessoa que é dona de tudo. Diz para o teu irmão, dona de tudo. De ouro, de prata, de joias, de riqueza. Davi olhava para o lado e via riqueza, olhava para o outro lado e via riqueza. Havia um palácio gigante, tinha uma suíte super, aquelas suítes que você vê só na televisão, não é? Quando dava aquele programa na MTV, da Casa dos Famosos, nunca ninguém viu esse programa, As Mansões dos Famosos. Davi vivia assim, numa mansão dessas. Tudo era dele, tinha pessoas debaixo da autoridade dele. Eu queria vinho, vai buscar vinho. Eu queria comer, ia buscar comer. Eu quero isto. Tinha pessoas debaixo da sua ordem. E já não tinha alegria. Diz para o teu irmão, isto é o preocupante. Davi já não tinha um motivo, não encontrava um motivo na sua vida para ter alegria. Quem me está a entender diz amém. Posso lhe dizer uma coisa? Posso dizer sim ou não? Amém. Sabe que... Quantos pais estão aqui? Levante-se a mão, diga amém. Quantos pais estão aqui? Levante-se a mão, diga amém. Quando você perde a alegria da salvação, nós costumamos dizer assim, hoje em dia a minha alegria são os meus filhos. Alguns já podem dizer, já passaram a terceira idade, não é? A minha alegria é os meus netos. Isso foi forte. Perdoe-me. Meu irmão Nancy.
Quantos dizem amém? Foi sem querer, enganei. Quando você não tem a alegria da salvação, os seus filhos não são a sua alegria. São motivo você a olhar e chorar ainda mais. Quem me está a entender diz amém. Você não olha para os seus filhos com alegria, você olha para os seus filhos com pena, porque você não tem alegria. Quantos dizem amém? O que eu quero dizer para si é que quando se perde a alegria da salvação, não há algo exterior que lhe vai devolver essa alegria. Só Deus lhe pode dar essa alegria. Há um versículo tremendo que diz assim, Jeremias capítulo número 18. Deus fala com Jeremias e disse assim, Jeremias, deixa a casa do oleiro. O oleiro é aquele que faz o barro, não é? Deixa a casa do oleiro e lá vou falar contigo. E diz a palavra que o oleiro estava a formar um vaso em barro, estava trabalhando com o barro. E quando o vaso já estava tomando forma, diz a palavra que o vaso cai da mão do oleiro e parte no chão. E diz a palavra que o oleiro, o que é que faz? Não fica a olhar para o vaso, pega em barro e começa a fazer um novo. E Deus fala para Jeremias, não posso eu, ó casa de Israel, fazer com vocês o mesmo que este oleiro está fazendo com o barro, isto é, vocês estão quase moldados, mas eu quero fazer vocês vasos novos. Vou pegar nisto que vocês têm nesta vossa vida, vou quebrá-la e vou fazer um vaso novo. Vou pegar nessa sua alma que está saturada de cicatrizes, de dor, de sofrimento, de angústia, vou quebrá-la e vou-lhe dar uma alma nova, vou-lhe dar uma vida nova. Aquilo que Davi estava dizendo aqui, torna a dar-me a alegria da salvação no Salmo 51, restitui-me, volta-me a dar a alegria da salvação, isto é, não é a alegria, volto a repetir, dos primeiros dias de convertido, não, é a alegria que é direito que todo filho de Deus, todo aquele que tem aliança com Deus, tem que ter na sua vida, alegria. Dias bons, dias um pouquinho mais difíceis, mas temos a alegria de Deus, temos a paz de Deus no nosso coração, temos a alegria de Deus na nossa alma. Isso é um presente de Deus, amados. A alegria da salvação é um presente que Deus dá para aqueles que são seus filhos. Não é algo que você experimenta uns meses, não, e você vai embora. O primeiro amor, não. A alegria da salvação é algo que nós experimentamos dia após dia, semana após semana, mês após mês de caminharmos com Deus, ano após ano. A alegria da salvação tem que estar na nossa vida. Mas o que acontece é que muitas vezes nós a perdemos. Quantos dizem amém? Pergunta ao teu irmão, será que perdeste a alegria da salvação? Quantos dizem amém? Sabe que Davi era assim. Davi era um ser humano muito sensível. Um ser humano a este ponto dizia assim, se alguém lhe dissesse assim, vamos à casa de Deus, Davi diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, Davi era aquela pessoa que não era preciso cantarem para ele ficar feliz, qualquer coisa era motivo para Davi ficar feliz. Vamos à igreja, Davi ficava feliz. Vamos beber um copo de água à rua, Davi ia com alegria. Pode dizer amém? Davi era uma pessoa alegre, Davi era uma pessoa feliz, e você também é, meu irmão. Não, apóstolo, já não sou, tenho a minha alma amargurada, tenho tristeza, tenho aquele peso que Davi está falando nos ossos. Mas hoje é tempo, hoje é dia de Deus lhe dar de volta a alegria da salvação. Hoje é tempo, hoje é dia de Deus fazer como fez com o vaso de Jeremias, quebrar e fazer um vaso novo. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus quer voltar-lhe a dar a alegria da salvação. Deus quer voltar a dar alegria na sua alma. Deus quer voltar a dar aquela força interior que você sentia. Deus quer voltar a dar a alegria da salvação. Amém. Levanta a sua mão e diga, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu vou lhe dizer uma coisa. Para Davi, voltar a ter alegria era uma coisa que o ouro e a prata dele já não conseguiam pagar. Quantos dizem amém? Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Há coisas que o seu dinheiro não compra, por muito que você o tenha. Ajuda, o dinheiro ajuda a felicidade, ajuda, mas não compra a alegria da salvação. A alegria da salvação só Deus nos pode dar.
é algo que não é exterior, não é algo que é provocado de fora para dentro, mas é algo que é provocado de dentro para fora. A alegria da salvação, a alegria de vir à casa de Deus, a alegria de servir, a alegria de vir à igreja, a alegria de fazer coisas normais com a sua família, jantar em casa, ver um filme com a família, estarmos a conversar uns com os outros e voltar a sentir alegria. Deus nos quer dar a alegria da salvação. Volta a dar alegria aos ossos que tu esmagastes, aos ossos que estão quebrados, à alma que está amargurada, que está dilacerada. Volta a dar-nos a alegria da salvação. Quantos querem? Não estou aqui a trazer revelação nenhuma, estou aqui a falar diretamente aquilo que eu estou a falar. Deus quer nos voltar a dar a alegria da salvação. Nem que Deus tenha que fazer como fez com Jeremias. Sabe porquê? Porque Davi era alguém que estava habituado a vir à casa de Deus. Davi tinha acesso ao templo todos os dias. Podia entrar lá, orava, meditava, louvava, mas vinha triste. Entrava e saía, mas a tristeza estava lá. Quantos dizem amém? Você sabe o que precisa fazer? Deus não vai agir na sua vida até que você se abra. Sabe porque é que Deus ainda não agiu na sua vida? Porque você não se abre. Não, apóstolo, eu oro, eu canto, não, mas você não se abre. Você não diga, Senhor, como Davi disse, torna a dar-me a alegria da salvação. Falar as coisas por claro, amados. Falar as coisas que são, amados. Sabe que às vezes nós temos assim, Senhor abençoa-me, Senhor abençoa a minha casa. Estamos a falar de uma forma, estamos a contornar o problema. Vá direto ao problema. Senhor, torna-me a dar a alegria que eu já não tenho. Volta a dar alegria aos meus ossos que se sentem esmagados com a tristeza que eu tenho. Volta, Senhor, a fazer-me ouvir o som da alegria de júbilo. Dá-me algo que eu já não tenho. E sabe que Davi, além de confessar para Deus isto, escreveu e publicou para o povo. E sabe o que é que acontecia? No templo, estes salmos que eram escritos eram dados aos levitas para cantarem. Imagina um cântico a pedir a Deus, torna-me a dar a alegria da salvação. Autor, Davi. O homem que tem tudo, mas que lhe faltou a alegria. Mas que Deus novamente lhe voltou a dar a alegria da salvação. Eu quero dizer, Deus lhe vai voltar a dar a alegria da salvação. Deus vai voltar a alegrar a sua alma. Deus vai voltar a alegrar o seu coração. Deus lhe vai voltar a dar aquela alegria que você teve, mas agora já não tem. Deus vai lhe dar em nome de Jesus. Basta apenas que nós possamos abrir o nosso coração para Ele. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos. Levanta a sua mão. Comece a orar nesta hora. Comece a falar com Deus. Comece a abrir a sua alma. Comece a abrir o seu coração para Deus. Abra a sua alma. Diga para Deus. Seja como Davi. Seja sincero. Vai ao centro da questão. Vai ao âmago da questão. Davi não deu mais rodeios. Davi disse a verdade. Senhor, já não tenho alegria da salvação. Já não tenho a alegria que faz parte da vida de um crente, Senhor. Torna-me a dar essa alegria. 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 Torna a ungir-nos com óleo de alegria. Talvez tenhas que fazer connosco como fizestes com o vaso de Jeremias, que foi quebrado para se fazer um vaso novo. Meu Deus, nesta hora, nesta noite eu te peço, se for necessário, faz isso na nossa vida. Quebra o nosso vaso e faz de nós um vaso novo. Faz de nós um vaso novo. Torna a dar-nos a alegria da salvação. Torna a dar-nos a alegria de estarmos em tua casa. Torna a dar-nos a alegria de estarmos na tua presença. Torna a dar-nos a alegria de apreciar
dar as coisas mais simples da vida que o Senhor nos dá. Torna-nos a dar a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo de alegria. E eu quero declarar que hoje há um óleo de Deus de alegria que vai descer sobre o seu coração, que vai sarar as feridas da alma, que vai curar as feridas do coração e lhe vai voltar a dar a alegria da salvação. Ouça, estou fazendo esse chamado para todos, para quem serve, para quem não serve, para quem vem à igreja sempre, para quem nunca vem, para todos. Quem hoje diz, eu perdi a minha alegria, a alegria da salvação, mas eu quero que Deus me volte a dar. Sai do seu lugar e venha voltar. Seja sincero.